Estamos no Ativamente Cast, no portal Fala Litoral, aqui no litoral norte de Santa Catarina, no nosso podcast, e também o nosso Ativamente Cast, podcast vai para o Spotify, e também estamos ao vivo nesse momento no Instagram, e com o doutor Roberto Grandó, Isto. aqui de Balneário Camboriú, médico em consultório em Balneário Camboriú. E hoje nós vamos falar de um assunto bem importante que não é muito comum na medicina tradicional, né, que é a medicina integrativa, né, e a saúde geral. E eu descobri, antes do Dr. Roberto falar, descobri que nós somos oriundos da mesma faculdade, da mesma universidade. Sentamos nos mesmos bancos, mas em épocas diferentes. Não tão diferentes, né? Mas sentamos nos mesmos bancos na nossa grande universidade, Universidade Federal de Santa Maria. Tivemos os mesmos professores. Os mesmos professores, né? Me lembro do ministro da Educação lá, como é que era o nome dele? Agora estou esquecido. O Mariano da Rocha. Mariano da Rocha. Que fundou a universidade. Fundou a universidade. Foi meu professor, acho que foi teu professor também, né? E outros também, professores. Sabe que eu assisti uma cirurgia de hérnia com ele com a luva de linho. Luva de linho, nossa. Época que era famoso o argentino que operava com, não é finoquete, não. Não vou lembrar agora, mas não interessa. Que operava com luvas de linho. E não era de borracha. E o Mariano da Rocha era um cirurgião também. Tinha feito uma formação pós-faculdade lá na Argentina. E ele seguiu dos mestres dele lá, ele operava com luva de linho. Isso é quase antediluviano, como eu digo, na época. Mas o José Mariano da Rocha é uma figura inesquecível. Inesquecível. Né? Inesquecível. Era uma pessoa muito ativa, falava simples, né? Exatamente. Foi um grande ministro da Educação. Aquela universidade foi um ícone na época. Foi a primeira universidade federal fora de capitais, né? Exatamente. Então Santa Maria tem essa marca, né? E sempre voltou muito na parte da medicina a socialização, né? Você saía de lá praticamente pronto, né? Sim. Com algumas especialidades que não existiam, não tinha residência, né? Eu me lembro que eu fazia cirurgias no 5º, 6º ano lá de esterectomia, fazia vesícula, operava hérnia, tudo, sempre com o professor do lado, né? Então o aluno era preparado já para... Tanto é que eu saí de lá e não fiz residência, né? Porque na época, em 73, fim de 72, 73, só tinha residência de pediatria e gineco-obstetrícia, né, em Santa Maria, né? E Porto Alegre já estavam começando cirurgia geral e outras coisas. Mas a gente formou um grupo de 4 colegas, fomos parar em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Nenhum tinha residência, né? E a gente realmente triunfou lá, porque nós tínhamos um preparo nesses 6 anos, era intensivo, a gente vivia dentro do hospital. Era bom. Era muito prático, né? Muita propedêutica. Não tinha exames, era um raio-x antediluviano, ultrassom não existia. E eu descobri que você foi monitor de técnica cirúrgica. Certamente meu monitor. Com certeza. Com certeza meu monitor. Eu tinha uma ligação muito grande com o Dr. Rômulo Romano lá. Romano, o Dr. Caio, né? Dr. Caio, né? Caio Lemos. Caio Lemos. Era muito chegado a eles, eles operavam muito na Casa da Saúde lá. Sim. Naquela que era o Hospital dos Ferroviários, e eu era pupilo deles, vivia dentro do hospital. Bacana. Mas, doutor Roberto Grandó, hoje nos encontramos aqui em Balneário Camboriú. O senhor hoje trabalha com medicina integrativa, né? Saúde geral. A gente já passou por várias denominações, né? Mas hoje a gente ouve falar de medicina integrativa e eu confesso que não sou muito conhecedor, porque eu sou otorrinolaringologista, trabalho numa clínica em consultório tradicional, né, de várias especialidades, e medicina integrativa eu ouço falar. Né? Ouço falar. Então temos hoje essa oportunidade de falar com uma pessoa extremamente experiente, né, não só na profissão, né, mas como também na vida, né? E certamente hoje nós vamos aprender muito com o senhor hoje em medicina. A gente vai conversar da parte prática, né, Anoni? Nós não vamos chegar
a discutir cientificamente Sim. o molecular, Sim. o DNA, não, isso não é a nossa vamos falar vivência, o dia a dia. O que a gente tem que pode melhorar a vida dos pacientes no dia a dia. Você sabe que a minha formação era cirúrgica, eu fui depois para o Rio de Janeiro, fiz uma pós-graduação em endoscopia, cirurgia e gastroclínica, né? Gastroclínica. E eu fui até 22 anos atrás nessa área. Quando surgiu a medicina, o primeiro congresso dessa medicina que a gente chama de integrativa, o outro chama de fisiológica, outro chama de preventiva, outro chama de anti-aging, no Brasil foi em Fortaleza com o Dr. Ítalo Rachid. Então, o Ítalo Rachid era um ginecologista, ficou 8 anos na América lá, fazendo a formação dele nessa medicina lá, chama anti-aging, anti-envelhecimento. Anti-aging, é um termo em inglês, né? Anti-aging. É o que ele fez lá e trouxe para o Brasil essa novidade. Ele e um colega gaúcho, que era o Ney Rafim, que de Lajeado, fizeram a mesma formação. Só que o Ney ficou restrito praticamente à formação dele e à clínica dele lá em Lajeado. E o Ítalo não, o Ítalo começou a divulgar para o Brasil todo, né? E eu fui da primeira turma, 22 anos atrás, a participar dessa mini jornada que durou uma semana no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Ele era do Ceará, mas ele fez o primeiro grupo no Rio de Janeiro. Isso há 22 anos atrás, praticamente. De lá ele fundou Longevidade Saudável. Se você entrar no site, tu vai ver Longevidade Saudável. Hoje é uma faculdade de medicina, praticamente, ligada ao MEC, onde formam pessoas com 2 anos de pós-graduação, formam pessoas nessa medicina integrativa ou fisiológica, né? Sim. E isso é bem diferente da medicina prática, que a gente aprendeu na faculdade, né? Embora seja toda é a fisiologia que tu estudaste nos livros nos textos básicos da universidade. Sim. Né? Baseada na fisiologia. Como é que funciona o nosso corpo? Me lembro do professor em Santa Maria, Albert Schmidt. Isso, maravilhoso, né? Maravilhoso. Você lembra dele? Muito, muito. Aí um dia eu disse para ele, doutor, eu acho que eu estou com câncer. Não, porque tudo que o senhor fala aí eu tenho. Eu tenho. Né? Mas menino, ele falava assim, menino, não faz assim. Isso não é nada, isso aqui eu estou dizendo como é que é as doenças. Você não tem nada disso aí com seus 18 aninhos aí, né? Mas eu sempre digo, isso é uma experiência que eu acho que os médicos, não sei se a maioria, mas eu tenho, acho que o senhor também deve ter, que é a seguinte: quando a gente passa pela faculdade de medicina, na época era faculdade, hoje eles falam curso de medicina, mas na época a gente falava faculdade de medicina. Passar pela faculdade de medicina, a gente ia adquirindo as doenças que iam nos ensinando. É verdade. Né? Então, muito interessante, né? Me lembro do Albert Schmidt. Então, essa medicina que hoje a gente chama de integrativa, que ninguém gosta, quer dizer, quem não gosta são as entidades que regem a vida da gente, né? Conselho Federal, Conselho Estadual, não gosta de medicina integrativa. Aliás, é um nome fantasia, na verdade. Sim. Né? Embora tu tenha que ter um conhecimento de todo ser humano, né? Completo, né? Inclusive tem vários colegas seus que são otorrino e fazem essa medicina. Hoje tem mais de 20 especialidades médicas dentro da medicina integrativa. Otorrino, traumato, neuro, qualquer um pode fazer, né? Porque você vê o ser humano na parte da saúde, não da doença, basicamente, né? Isso que é interessante. Você procura trazer a saúde para a pessoa, evitar que a doença chegue antes do tempo. E aí tem uma série de coisas que são envolvidas, né? Desde a nossa nutrição, nossos hábitos, que chama epigenética, não é mais a genética dona da verdade, né? Não são os genes que você adquire dos seus pais. É o ambiente. É o ambiente que você vive, como você vive. Isso começa já na primeira infância, ali, quando você vai para o jardim da infância, você já começa a mudar. Lá você vai comer coisas diferentes, vai ter hábitos diferentes, vai ter ensinos diferentes, né? E quando chega no colégio, a cantina te dá porque eu penso muito na alimentação, né? Nós somos parasitas desse planeta, né? O homem não produz nada para ele. No corpo dele, ele por si não produz. Vem de fora, você tem que se nutrir, né? Então, a nutrição é fundamental. E aí que começam os pequenos problemas. Vocês da otorrino têm muito problema de otite, sinusite, bronquite, ite, muito ligado à mudança alimentar. Saiu do leite materno e começou a entrar em contato com alimentos que hoje são problemáticos. O nosso genoma não conhece esses alimentos. O genoma humano conhece proteína, gordura e alguns carboidratos. Essa que é a verdade. Então, se nós olhar para o homem de 2.600.000 anos atrás, o que ele comia? Ele era um caçador inato, vivia caçando
caminhando, ele era um caminhador, ele era um caçador, ele era um coletor, ele ia lá, buscava quando tinha para ele se alimentar. E o que ele encontrava? Proteína, basicamente, as gorduras fundamentais para a energia dele que vinha desses animais, e eventualmente tinha frutas silvestres, folhas e raízes. Esse é o genoma humano. E ele não mudou, né? Eu sempre digo, nós continuamos com os 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas. Não mudou um coração, uma tireoide, 2 pulmões. E não mudou, a genética não mudou. Não, porque o homem se adaptou, não. O homem não se adaptou, ele não mudou geneticamente. Não tem nenhum caso na história da humanidade que houve mudança genética. Sim. Então começa por aí, né? Aham. E o que mudou? São 3 coisas fundamentais. O sono, muito importante, dormir bem. O caminhar, o ser humano não é um ser corredor de academia. O homem é um ser caminhador. Sim. Ele sempre caminhou, ele não veio com rodinha para cá. E a coisa que mais mudou foi a alimentação. O senhor sabe que, vou contar uma experiência, eu compartilho dessa sua opinião de que tem 3 coisas importantes, né? Que seria alimentação, exercício, movimentação e sono, né? E aí, uma das coisas que eu tinha dificuldade não é dificuldade, mas eu ficava pensando, essa questão do homem caminhador, né? Como é que caminharam tanto, né? Porque hoje, para você chegar em determinada local, é longe, né? Mesmo com ônibus, com avião, com não sei o quê, é longe. E aí, sabe como é que eu fui entender isso? Eu fiz o caminho de Santiago, 1.000 quilômetros a pé, durante 42 dias. E ali eu fui entender, mas sabe que dá para chegar longe? Dá, né? Dá para chegar longe. E o homem caminhava para quê? Buscar comida. Ele só tinha objetivo, alimentação. E ainda tem uma tribo na África, não sei se tu acompanha, que eles são um homem primitivo. Eles vão comendo tudo que tem pela frente. Eles não plantam, não fazem, não pescam, nada. Só buscam aquilo que ele encontra na frente dele. Né? São magros, são altos, são fortes. E eles... Bom, terminou o macaco aqui, terminou o rinoceronte lá, terminou a zebra aqui, terminou isso aqui, eles seguem para frente. Eles não ficam para trás plantando. Sabe quando é que o homem deixou de ser nômade para ser um homem já em organização social? Quando ele se deu conta que ele tinha muita fome e ele não conseguia caçar, não conseguia pescar, não tinha. Então ele pegava as gramas das planícies, aquelas gramíneas que nasciam, que hoje é o arroz, é o feijão, a ervilha, tudo isso aí, e comia a grama, comia a sementinha. Pô, ele disse, vem cá, mas isso aqui leva um tempo até ela crescer e formar a semente e amadurecer para mim poder comer. Aí eles começaram a se organizar em pequenas comunidades. Deixou de ser nômade, deixou de ser caminhador. Ele continuava buscando alimentos também, mas aí ele começou a fixar. Então tinha um tempo que essa grama crescia e aí que foram os primeiros carboidratos, na verdade, que eles comeram. Da natureza, né? Tá, mas antes de nós entrar nessa questão da alimentação, exercício e sono, eu queria, assim, só para que quem nos está vendo aqui no Instagram, que são pessoas da vida comum, da vida real, né? Eu queria, assim, solidificar esse conceito, assim, que as pessoas entendam de uma forma simples. O que é essa medicina integrativa? Tudo bem. Assim, o senhor diga assim, na verdade, quando alguém vai consultar com o senhor, como que o senhor vê essa pessoa para que o senhor diga, não, nós vamos fazer isso, aquilo? Veja bem, Adonai, eu faço o seguinte, a minha anamnese leva mais ou menos 40 minutos. A anamnese é a história para a pessoa. A história da pessoa. A história da pessoa. O senhor toma algum remédio? A primeira pergunta que eu faço. Remédio de farmácia. Não, porque eu tomo vitamina A, B e C. Não, isso não é remédio de farmácia, são suplementos. O senhor toma algum remédio para o senhor? Eu tomo, olha, doutor, chegou uma com 34 remédios, sem mentira. Puxou uma bolsa e largou em cima da mesa, assim. Quer dizer, outra, não, doutor, não tomo nada por enquanto. Bom, o que a senhora veio fazer aqui? O que o senhor veio fazer? Não, eu quero fazer uma avaliação, como é que eu estou com meus 45, 50 anos, né? Tá bom, então aí começa. O senhor já teve alguma doença que o senhor teve que ficar no hospital? Não, nunca tive. Eu já operei vesícula, já operei hemorroida, já operei
já botei molinha no coração, já fiz uma... Bom, aí a gente começa a raciocinar em cima desse indivíduo. Ver a história dele. Como que ele então, chegou até aquele momento. Me conta aí como é que você está agora. Doutor, estou muito cansado. Aliás, fadiga, insônia e dor é o mais comum no consultório. Sim. Né? Assim, nas pessoas depois de uma certa idade, né? Que são os que vão mais lá. Bom, aí eu começo a fazer as perguntas. Como é que o senhor dorme? Aí eu fico ali 15, 20 minutos, quando precisar saber. Doutor, eu não durmo. Eu tenho dificuldade de dormir. Não, eu durmo primeira hora, depois acordo. Eu vou dormir às 1 da manhã e acordo às 5. Aí já começo a ver que o ritmo circadiano dele, as coisas não estão bem. Então, o sono é fundamental. Sabe que ele é tão importante quanto caminhar e quanto comer. Sim. As pessoas não dão importância, mas o sono é fundamental. Basta ver que se não dorme direito uma noite, no outro dia você está acabado. E nem é só por isso, que aí começa o inflammation. A gente começa a inflamar. Sim. Parece mentira, mas é porque tem vários marcadores que entram nesse conflito aí na hora do sono. Bom, depois do sono eu pergunto, o senhor tem algum problema dentário, o senhor tem algum tratamento, o senhor teve alguma coisa grave? Aí a gente vai descendo. Como é que está a sua memória? Aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega. Eu pego meninos com 20 e poucos anos. Doutor, tá muito ruim, eu não lembro de nada, eu tenho que ter tudo anotado. Mesmo pessoas jovens. Muito, o senhor não faz ideia, ou você não faz ideia, o que acontece com essa turma nova aí. Eu esqueci de trazer, tem um livro famoso, Cérebro de Farinha. Já viu falar? Não. Cérebro de Farinha é de um neurologista americano. Ele tem também dieta da fome. Não, como é que é? Cérebro de Farinha, Meus Amigos e Inimigos, que é a parte intestinal. Tem a dieta da mente, tem vários, mas esse, Cérebro de Farinha, é fantástico, viu? Onde diz que você está sempre inflamado, né? Prova por A mais B, depende da nossa alimentação. Bom, aí eu vou... Uma coisa importantíssima que as pessoas não conhecem bem, não sabem tratar, não fazem diagnóstico, chama-se tireoide. Tireoide. A tireoide é a glândula mais importante do nosso corpo em termos de produção de energia. O homem sem energia é um ser humano que está fadado ao câncer, principalmente, a doenças crônicas, cardiovasculares, tudo que tu possa imaginar está ligado à nossa tireoide. Para te ter uma ideia, assim, os ouvintes que estão nos assistindo aqui, tem 3 glândulas, tem 3 hormônios que são fundamentais. A melatonina é o número 1. Melatonina é o hormônio para dormir, né? Que ele não é para dormir. Não é para dormir? É para a vida da gente. A melatonina, ela comanda a nossa pineal, que a pineal é a nossa glândula que comanda todos os hormônios do corpo. Então, a melatonina é o número 1. O número 2 é a vitamina D3. Que a vitamina D3 tem mais de 80 funções na imunidade da gente. A vitamina D3 é essa do sol? Só que ela não é vitamina. Ela é um hormônio que veio da mesma origem dos hormônios esteroides. A vitamina D3 é um hormônio fantástico. E o terceiro é o T3, o triodotironina, que faz a tireoide funcionar. Então eu falo aqui da tireoide agora, que é a glândula mais importante. Está ligada ao câncer de mama da mulher, está ligada a um monte de coisa. O hipotireoidismo. Eu, vou fazer quase 51 anos de formado, eu vi 5, 6 hipertireoidismo na vida. Hoje tem uma pandemia de hipotireoidismo. As mulheres todas que Deixa eu só explicar, Ira. Hipertireoidismo é quando a glândula funciona demais. É o caquético, vive no pronto-socorro com pânico. E o hipotireoidismo é quando a tireoide não funciona suficientemente. E o senhor vê mais hipotireoidismo. 100%, né? 99,99%. E é uma pandemia hoje de hipotireoidismo. As mulheres todas no climatério e menopausa têm hipotireoidismo. Não precisa nem fazer exame, só fazer a indagação. Sente mais frio, pés e mãos frias, queda de cabelo, queda de sobrancelha, oscilação do humor, depressão, insônia, diminuição da libido e sexualidade, aumento de gordura, e perda da memória, chegando até a perda total da memória, fica até uma... E a tireoide está ali. Está ali. E pasmem, né? No Brasil não tem remédio para tratar a tireoide. Como assim não tem remédio? Não tem remédio. Explica melhor. O T4 é o tiroxina. Sim. Ele não é um hormônio. Por que ele não é um hormônio? Porque não tem receptor no corpo humano. Quando você fala em hormônio,
tem que ter um receptor, tem que Sim, ter uma garagem para o carro entrar. O carro entrar. E não tem receptor no corpo humano para T4. A tireoide produz muito T4, só que o T4 tem que passar pelo fígado, pelo baço, pelos rins, principalmente pelo fígado, para transformar em T3. Que é o triodotironina, que é o chefe de toda essa manada. É ele que faz a tireoide funcionar. E aí tem aquele viés, né? Você faz os exames, praticamente a medicina acadêmica se baseia no TSH, que nem é hormônio. TSH está ligado à hipófise, então a hipófise que comanda, vai chegar lá, a hipófise vai dizer, olha, vamos socorrer a tireoide lá que não está bem. E então o TSH sobe um pouquinho e se baseia no TSH para tratar. Você pode estar tratando perfeitamente, você está tratando com um T4, com tiroxina, você nunca vai tratar a tireoide. Tá, mas me diz o seguinte... Porque ela não é um hormônio. Tá, mas me diz o seguinte, ó. Nós estamos falando para pessoas... Estou falando de fisiologia. Mas pessoas que não têm esse conhecimento. Então, a pergunta que me ficou na cabeça aqui agora é a seguinte. Tudo bem, nós temos... É muito comum também, vejo, os diagnósticos de hipotireoidismo, ou seja, a tireoide funcionando menos. Aí você disse assim, olha, mas nós não temos receptor para o T4, remédio, né? Não tem. Não temos. E o que nós temos que fazer, assim, na sua visão, para que a tireoide funcione melhor? Então, veja bem assim. Primeiro, a tireoide, como ela é produtora de energia, ela precisa comer. Precisa comer, ela precisa de um alimento. O principal alimento da tireoide chama-se iodo. Sim. No Brasil, nós não temos iodo. Muito raramente a gente tem iodo na nossa nutrição. Segundo, precisa da vitamina D3. O iodo eles não colocam na água, não? Não. Cloro e flúor para matar formiga e matar gente todo dia. Não tá. Aí vamos entrar no assunto da água daqui a pouco. Não, vamos continuar na tireoide. A água é muito séria. Vamos continuar na tireoide. Então, o que acontece? Aí ela precisa de zinco, selênio para transformar o diodo em triodotironina. Ela precisa também do magnésio. Precisa de L-tirosina, que é um aminoácido. Então, ela precisa de vários alimentos que nós não temos no dia a dia. Ou temos muito pouco. O solo brasileiro é muito pobre em minerais. Esses minerais são fundamentais, né? Eu falei vitamina D3, falei da vitamina E, falei do zinco, selênio, iodo, L-tirosina, você precisa botar o magnésio também. Aí começam os suplementos, que não são remédios, né? Então, quando um hipotireoidismo chega no meu consultório, eu não penso só em dar para ele o triodotironina que tem na manipulação. Sim. Eu trabalho hoje com tireoide de porco. Tireoide de porco é exatamente igual a tireoide, se você vai ver aqui no livro. O autor aqui diz que a tireoide de porco e a tireoide humana são idênticas. Então, já tem no mercado brasileiro o tireoide, que é uma mistura de T3 e T4. O T4, como é que ele vai funcionar? Você passando pelo fígado, ele vai para T3 reverso, ou para o T3 funcional, ou pode provocar uma doença secundária, chamada Hashimoto, causada por uma inflamação. Uma doença autoimune causada pelo uso contínuo e prolongado do T4. Pode, não estou dizendo que vai acontecer em todos os pacientes. Então, assim, na verdade, a gente fica... Eu vejo, porque eu trato no consultório, faz 15 anos que eu tomo Levoido, o T4. Você vai lá, faz os marcadores, estão lá embaixo, né? Quer dizer, tanto o laboratório... Por que eles vão no consultório? Porque não estão bem. Eles não vão porque estão felizes. Então, na sua visão, a tireoide não é importantíssima. Não é só o hormônio, é os alimentos também, os nutrientes. Nutrientes, suplementos que vão fazer... Por que a mulher tem muito hipotireoidismo? Porque quando ela entra na menopausa, na perimenopausa, ela começa a perder muito a progesterona. E a progesterona é fundamental para a tireoide. Então, a cascata hormonal, a orquestra hormonal, ela está interligada. Isso chama-se fisiologia, não tem novidade nenhuma. Só que a gente abandonou a fisiologia e passou só para a patologia. Sim. Passou para a farmácia. E tem farmácia de monte. Por que tem farmácia de monte? Porque são todos saudáveis ou porque tem muito doente? Hoje, quando eu vinha vindo aqui para o nosso podcast, me chamou a atenção, né? Cada quadra tem uma farmácia, né? Daqui a pouco tem uma no meio também. Tem uma no meio também. Sim. Mas vamos voltar, senão o nosso tempo é curto. É aqui, curto. Né? Nós estamos só na tireoide ainda. Não, tem outras coisas. Não, a tireoide já tivemos como é que chama? Um trailer da tireoide. Dá para falar o dia todo sobre tireoide. Dá para falar o dia, mas nós não vamos falar. Depois eu vejo a parte respiratória do paciente. O senhor teve Covid, não teve Covid, o senhor tem... Estou na sequência da anamnese, né?
Aí o senhor tem asma, bronquite, renite. Se tiver, eu já sei que ele está com o sistema imunológico dele abalado. Se a gente vê, tem 3 grupos de doença, Arnaldo. As doenças cardiovasculares e arteriosclerose, as neoplasias, tumores e outras ligadas à imunidade da gente. A autoimunidade, que é um desequilíbrio psiconeuroendócrino. Aí vem os reumatismos, vem tudo, asma... Tudo. Tu que lida com essa parte aí. Tem renite, não adianta tratar a renite, tem que ver a causa da renite, se é por causa do glúten, se é por causa do leite, se é por causa do algum componente que ele come. Essas são as principais causas, porque mexe com a tua imunidade. E outra coisa, voltando à tireoide, essa eu não posso esquecer. Quando você tem hipotireoidismo, a proliferação, a troca das células do aparelho digestivo são muito lentas e abrem buracos, como se fosse aumento da permeabilidade intestinal. Começam a passar, em vez de passar a lambaria, começa a passar a traíra. É verdade, é só para o pessoal entender. Não, tá e certo, essa passagem vai levar à autoimunização. Todo tipo de alergias respiratórias e doenças imunes. Sim. Então, vê que tudo está muito ligado à parte hormonal também, né? Bom, Não, depois da respiração, aí eu vou para o coração, na anamnese. Como é que funciona? O senhor tem pressão alta, tem pressão baixa? O senhor já teve algum pico de pressão? Aí tem arritmia, não tem arritmia? Eu investigo isso aí. E aí já está nos 30 minutos. Não, ainda não, porque é muito rápido. Aí vou para o aparelho digestivo. Quando a pessoa diz que o intestino é o nosso segundo cérebro, mentira. É o nosso primeiro cérebro. É o primeiro? É claro, doutor, porque primeiro passa no intestino para depois ir para o cérebro. Tá certo. Primeiro tem uma fila. E aí está o que Hipócrates dizia 3 séculos antes de Cristo. Todas as doenças começam no intestino, sem exceção. O câncer, tudo que possa imaginar começa no intestino. Tá Eu dou um valor extraordinário para a tireoide, para o intestino, aliás, para o corpo todo, né? Mas aonde que nós recebemos o que nos mantém de pé? Desde a água até as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Tudo passa pelo intestino. A água nós vamos falar um pouquinho da água depois. Mas eu quero saber assim, entre essas 3 pilares, né, que seria alimentação, exercício, caminhar e sono. Qual que o senhor diria assim, olha, esse aqui é o primeiro que nós temos que prestar atenção? Agora a alimentação, Alimentação. É porque caminhar e dormir não precisa pagar, não tem farmácia, não tem nada, né? Caminhar e dormir você vai ter que adequar seu ritmo circadiano. Tá, né? mas e como é que nós vamos se alimentar? E a comida? E aí? E aí tu vai no supermercado, só tem comida processada? Não, eu lhe pergunto, qual é a salada que tem saladas e legumes que tem os 72 minerais que o ser humano precisa? Não tem mais. Não tem mais. Por que morreu 900 mil pessoas no Brasil de Covid? Porque não tinha minerais, a maioria. Porque não comem o que vem da terra mais. É tudo hidropônico hoje. Hidropônico tem NPK, não tem os 72 minerais. Sim. E quando o senhor faz um eletrocardiograma, aí nós já estamos no aparelho digestivo, o senhor tem um traçado, mas que loucura é essa? Eu boto 5 plugs no peito e tem um traçado elétrico. Não, mas vem cá, eu fui cirurgião há 32 anos, eu nunca vi um fio dentro da gente para mim esticar meu braço para fazer isso. Né? Nunca vi. Uhum. Quem leva a eletricidade do nosso corpo, senão a gente estaria morto se não tivesse eletricidade, são os minerais. E nós temos uma deficiência enorme de minerais. Quando nós somos cremados, a família recebe uma urna de cinza. O que é essa cinza que sobrou? Os minerais. Quando o senhor queima uma árvore, que ela veio da terra com todos os minerais, o senhor tem uma cinza, e essa cinza tem que ser colocada no canteiro, onde o senhor vai produzir suas verduras, legumes. Senão o senhor não tem minerais. Tá, mas nesse mundo aí tu vai no supermercado, é só... Não, doutor, aí está a prova que tem tanta farmácia, que todo mundo está doente. Tá, mas aí tem uma partezinha pequenininha lá dos orgânicos, né? Tem uma partezinha. O senhor acha que funciona os orgânicos? Se for plantado como eu estou falando, cada 5 anos o senhor faz uma cobertura de cinza, sim. Quando eu era criança... eu tenho 78, né? Vamos supor que eu vou me lembrar dos 6 anos para cá. Era produzido tudo em casa. A horta, o vovô botava a cinza do fogão a lenha na horta. Eu me lembro disso. A minha mãe fazia isso. Exatamente. O senhor comia o quê? O senhor comia de gordura, banha e manteiga, não tinha outra gordura. Não, era banha e manteiga. Então, o trigo de 70 anos atrás não tem nada a ver com o trigo de hoje, né? O glúten era mínimo. O que o senhor comia? Era mandioca, batata,
O que a vaca comia para engordar? Dá leite, mandioca, batata, milho. Não tinha veneno nesses ingredientes nenhum. Então, até o leite, que eu abomino, acho que não é um alimento para o ser humano, naquela época era saudável. E tinha muito pouco leite. O senhor tinha que concorrer com 20 pessoas da comunidade para comprar 1 litro de leite quando tinha. Então, a gente não tomou muito leite também, né? E tudo era feito em casa. Mas nesse mar atual, nesse mar de tubarão... aí... Não, vamos de novo. E quantas farmácias tinha na comunidade? Uma. Pequenininha. Era quase uma boutique, de tão pequena que ela era. Tinha um antibiótico que era penicilina. E hoje o que tem? O senhor acha que o que mudou? É o sono, caminhar ou é a comida? Comida. Então, eu digo, hoje nós somos refém do que a gente come. Tu não tem direito a escolher um alimento saudável para ti. Onde tu fores, tu tem que comer o que eles te oferecem, mesmo no cardápio. Gordura hidrogenada para fazer todos esses camarão que tem na praia aqui, né? Eu falei com o dono do restaurante, por que você não usa banha? É muito caro, doutor. Banha, aí eu vou ter prejuízo, eu não posso. Então, você vai no supermercado, o que der a verdura orgânica, a verdura colonial, não dá, doutor, porque se eu comprar, amanhã está murcha. E a hidropônica fica 7 dias aqui, 8 dias. E o pão? E o pão? E o pão integral, que dizem que é muito bom. É o pior deles. Que além de ter todo o glúten que tem, que eu sou apto totalmente... acho que o glúten é o maior veneno que eu me conheço, construiu para ele. Tem os fungicidas, senão ele mofa. Já vem na farinha, não adianta o senhor comprar a farinha. A farinha já vem fungicida junto para não mofar. Porque se eu fizer um pão integral agora, daqui... Um dia ele está todo mofado. Tá, agora o senhor já viu aquele filme Sem Saída? O senhor já viu aquele filme? Nós estamos nesse filme, Sem Saída. Como é que nós vamos sair desse... Não. Veja bem, assim, a gente não pode criar aqui um drama, né, com a alimentação. Mas assim, a gente tem que, primeiro, comer pouco, né? Sim. Isso é fundamental. O ser humano não precisa comer muito, não. O que mantém a nossa energia é a gordura. E a gordura foi considerado um veneno desde 1959, quando saiu aquele estudo do colesterol, da arteriosclerose, né? Tiraram a gordura do ser humano, que é fundamental, que ele sempre comeu gordura, e botaram o carboidrato. E aí começaram as doenças cardiovasculares, em grande escala, né? Então, se a gente vai analisar, o senhor tem que ser um pouco seletivo no que come, né? Eu estou levando para casa agora uma panceta de porco para fazer ao meio-dia, né? Passei ali, ela está semi-congelada. Vou fazer uma salada verde, né? Com o que tem, eu compro sempre, procuro comprar o mais orgânico possível, né? E uma panceta. Eu vou passar rapidamente, bem fininha, para não torrar demais, não queimar. E vou comer aquilo ali. Eu acho que o senhor falou aqui uma coisa assim extremamente útil, né, para as pessoas, que a gente também não pode dramatizar. Mas nós temos que ser o mais seletivo possível. Temos que ser. O mais seletivo possível. Pelo menos assim, no dia a dia, né? No dia a dia, né? Na hora como tomar o café, né, como o doce principalmente, não, né, ter bastante cuidado com o doce. Pelo menos eu no meu seletivo eu faço assim, tenho bastante cuidado com o doce, na alimentação também variar ali com, né, eu gosto muito de feijão com arroz, que eu acho que é bacana, a salada, à noite não exagerar, né, digamos, eu prefiro almoçar do que jantar. Sim. Né? Não sei se é por aí. Não, assim, tem muita relação, porque à noite teu metabolismo baixa bastante, né? Você está em repouso, então à noite não precisa comer muito, quase que fazer um jejum intermitente. Eu sempre digo, Arnone, tem 2 coisas que são baratas, e apesar de não ser assim de primeira qualidade, é a sardinha enlatada e o ovo. Comprar uma dúzia de ovos e uma sardinha, qualquer pessoa que está fazendo bandeiraço ali na esquina pedindo esmola, ele pode comer. Então não é desnutrição. Tá? O que enche de inflamação são os carboidratos, esses refinados. Esse que é o desastre, né? Na minha opinião. Não, sabe que o doce, o açúcar é menos ruim que a farinha de trigo hoje. Sim, disparadamente, né? Não é que a gente está preconizando para usar açúcar. Açúcar de jeito nenhum. Adoçante é a mesma coisa, né? Tudo que mexe com a insulina, aí entra outro hormônio que a gente precisa, tem um dia para falar, que hoje está na moda o diabetes, né? Diabetes tipo 2,
É uma das doenças que mais crescem no mundo. Deixa eu só explicar. Diabetes tipo 2 é aquele diabetes que adquire depois de certa idade. Tem 3 diabetes. Diabetes tipo 1, que tu nasce sem produzir insulina, então tu não consegue colocar teu carboidrato para dentro da célula para produzir energia. Nasceu, isso é um problema congênito. Né? O diabetes tipo 2 é esse que a gente adquire, e o diabetes 3 é o Alzheimer. O Alzheimer é o diabetes tipo 3. Tudo ligado à sequência dos carboidratos que você vai comendo. Então, tu tem saladas, legumes, a maioria das frutas tem uma dose baixa de frutose, né? Que a frutose, a pessoa acha que comer fruta é uma maravilha, não é tanto assim também. Né? Então, falando ainda em intestino aqui. Agora eu fiquei pensando uma coisa aqui. O senhor falou diabetes tipo 3 é o Alzheimer. É o problema de memória, demência. Demência. Por causa do quê? Do açúcar? Do carboidrato. Carboidrato. A inflamação, na verdade, tudo que você come de carboidrato acaba inflamando o seu corpo, né? Se você passou um pouquinho do limite. E o 3, você tem uma resistência. A gente sempre liga muito isso aí, a resistência insulínica, não é a glicose. Sim. Para mim, o marcador mais importante para ver se você vai ser diabético ou não diabético chama resistência à insulina, né? Que eles nem pedem. A maioria da classe médica. Deixa eu explicar. A insulina é um hormônio, que o organismo produz para pegar a glicose que está na circulação, levar para dentro da célula para produzir energia. Então, para a pessoa entender. Sem esse hormônio, a glicose não vai para dentro da célula. E aí vem o que o senhor chamou de resistência à insulina. Quando é demais. Por exemplo, o senhor come macarronada, né? Sim. Com índice glicêmico alto. Carboidrato. Então isso vai o senhor põe na boca, vai acabar lá no seu fígado. Lá ele vai se transformar em glicose. Quando sobe a glicose na circulação, o pâncreas manda insulina para a circulação para pegar a glicose e mandar para dentro da célula. Chega um momento que o pâncreas ele não sabe que tem muita glicose. Ele continua produzindo insulina, e o copo enche. E cria uma resistência à insulina. Aí vai para o diabetes, obesidade, câncer. Aí começa a aumentar a glicose. Aí não tem. Aí o que o senhor disse então é o seguinte, nós temos isso congênito, que pode ocorrer, temos isso adquirido que é o mais comum, né? Mais comum, né? Depois dos 40, 50 anos. E temos então, digamos, na idade mais avançada, isso Alzheimer. Pode levar ao Alzheimer. Levar ao Alzheimer por uma falta de energia na célula. É isso? Porque queima a célula, mata a célula. Cérebro de farinha. Cérebro de farinha. Voltamos ao cérebro da farinha. Noni, outra coisa, assim, as pessoas me perguntam, doutor, mas é hereditário o diabetes? Não é hereditário, mas é muita coincidência, quer dizer, é muito fatores que se aproximam muito, pai e mãe diabético, filhos diabéticos. Isso você vê muito também, né? E, aliás, é uma das doenças que mais gasta dinheiro no mundo é o diabetes, né? Porque você vai amputar a perna, você vai ficar cego, você vai botar molinha no coração, você vai ficar com demência. Então, o diabetes é um terror, gente. Eu tenho muitos casos de diabetes que eles voltaram à normalidade. Porque o diabetes é uma doença nutricional. Sim. É uma doença moderna. Eu, quando me formei há 50 anos atrás, era raro o diabetes. Não era muito comum, não. Tu te lembra? Eu me lembro. Outra coisa que era raro era infarto. Era raro também. Morriam de diarreia, morriam de pneumonia, muito comum. O inverno matava muito idoso lá, que não eram muito idosos, hoje tem mais idosos. Porque o inverno, ele mexe com o sistema imunológico muito, e a pessoa tem uma fragilidade, então dá aquelas infecções e não sai mais daquilo, né? Então, era muito comum essas mortes por coisas mais banais. Hoje são... Então, não tinha hemodinâmica para fazer estudo das coronárias, não tinha nada disso. Então, para nós... nesse assunto, para a gente fechar um pouquinho aqui. Pelo que eu entendi, a sua consulta tradicional, primeiro, demora mais. Muito. Demora mais. Quanto tempo leva uma consulta? 1h40, 2 horas às vezes. A consulta na medicina tradicional é 20 minutos, 15 minutos. Se for bem feita, né? Pois é. Tem aqueles que não deixam nem sentar na cadeira. eu me lembrei agora de uma piada que eu vi no Instagram, né? Que o médico, a pessoa chega e diz, tudo bem? Ela diz, tudo bem? Não, então tá bom, tchau. Tem um amigo que tem 2, 3 filhos na América, nos Estados Unidos. Aí ele sempre diz, eu fui lá no médico, doutor, e estava com amidalite. Aí
O doutor disse para ele assim, vou fazer a prescrição para ele. Tilenol, diz o paciente. Tilenol. Aí eu vou te dar azitromicina. Sim, vou te dar azitromicina. Por que eu vim aqui? Ele disse para o doutor. Isso eu sabia, só que tem que comprar com receita. A gente está brincando, mas na verdade mas não tem como assim também negar que é inegável o avanço da medicina tradicional. Eu sempre falo o seguinte, a medicina, eu acompanhei tudo isso aí, com meus 51 quase formado. O que evoluiu? Exames. Muito, né? Não tinha ultrassom, não tinha tomografia, não tinha ressonância, não tinha coronariografia. Aliás, o diagnóstico facilitou. Facilitou muito, evoluiu muito. Outras cirurgias menos invasivas. Eu fui cirurgião, eu fui pioneiro na cirurgia lá em Carazinho, né, da endoscopia. Então, isso evoluiu muito, mas a clínica não. A clínica verdadeira, aquela clínica de raiz que o Walter Reiter nos ensinou lá, a clínica soberana sobre qualquer exame, essa não evoluiu. Essa regrediu porque ficou à mercê de especialidades. Tem um professor que é lá do Rio de Janeiro, eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu me dei conta um dia que eu não era médico, que eu era especialista. Quando veio um paciente com uma dor no joelho e que eu não sabia o que dizer para ele, eu era cardiologista, né? Aí ele disse, não, mas o médico lá, um nutrólogo me deu isso aqui, cúrcuma, isso, tudo fitoterápico, sabe? E ele estava ficando bom do joelho. Pô, cara, tá certo. Eu nunca pensei no joelho dele, só penso... E o joelho é a causa da cardiopatia dele, porque a inflamação é o primeiro sinal de cardiopatia. A inflamação silenciosa para o coração. Mas se tu inflamar uma unha, tu está inflamando o corpo todo, não esqueça disso. Se tiver uma unha encravada, o corpo todo está encravado. Tá. Agora vamos entrar numa outra questão que eu gostaria de... Veja bem assim, só para te cortar. Depois do digestivo, eu vou para o urinário. Sim. Depois do urinário, eu vou para a sexualidade, a parte das pausas humanas, esteroides. Depois eu vou para as dores, se tem articulações. Depois eu vou, se você já fez algum tratamento psiquiátrico. Depois eu pergunto... Tá, mas 2 horas chega? Mas é assim que é a anamnese. Você faz alguma atividade física, aí para culminar eu vou para a história familiar. Nossa. Pai e mãe morreram com o quê? Mas 2 horas não tem condição. Então essa é a anamnese. Tô brincando. Mas agora bem diferente. Não, mas antes eu não concluir a parte da anamnese. Que nós já estamos com uma hora um pouco adiantada, mas não queria terminar esse papo com o senhor sem perguntar um negócio que eu acho importante. Que a gente vê falar muito de tal de hormônios bioidênticos. O que é isso, hormônio bioidêntico? Porque, deixa eu só dizer assim, como eu entendo, se eu estiver errado, o senhor me fala. Mas existem os hormônios de laboratório, comerciais de laboratório, químicos, industriais. Feitos de xixi de água prenha. Isso, exatamente. Que é o Premarin isso. E existem os hormônios naturais. Que vem da natureza. Por isso que não pode patentear. Só nunca vai encontrar hormônios bioidênticos em farmácia. Mas vamos primeiro explicar. Não, mas eu já explico por quê. Para o pessoal o que é hormônio bioidêntico. É a lei das patentes. Hormônios bioidênticos vêm da natureza. Principalmente a parte feminina vem de raízes. E a tecnologia criou hormônio exatamente igual àquele que a gente produz. Biologicamente igual. Não é o que a gente produz exatamente igual. Exatamente igual. Tá, mas vem da onde? Eu falei de raízes, principalmente de semifuga racimosa, vem de várias raízes. Vegetais. Vegetais, tá? Quem é o pai de todos os hormônios esteroides, testosterona? É o colesterol. Então, muitos são feitos de gordura, de colesterol também. São os bioidênticos. São exatamente iguais a que a gente produz. Ao invés de dar efeitos colaterais, eles são Por exemplo, se eu tiver um câncer de próstata, eu vou usar, a primeira coisa que eu vou usar é testosterona. Sim. Se eu tiver um câncer de mama, a primeira coisa que eu vou usar, isso é exemplo vivo, a minha esposa, que teve câncer de mama com 40 anos. Ela até hoje, quando entraram os hormônios bioidênticos, ela usa. E graças a Deus tem uma qualidade de vida excelente. Então não precisa ter medo. O hormônio não dá câncer. O câncer é o contrário. Eu faço 2 perguntas. Quando o senhor tem testosterona no auge da sua vida, até os 40 anos, 35, hoje tem menos, tem câncer de próstata em homem de 35 anos? De 40 anos? Não tem. Tem câncer de mama em mulheres antes do climatério? Só aquelas que tomaram anticoncepcional. Tem. Então, porque não é o mais comum. O câncer de mama é estrogênio dependente. Sim. Por que o estrogênio é dependente? Não são 3 estrógenos. Tem 2 que são proliferativos, o estriol e o estradiol e o estrona. Esses aumentam as células da mama. Elas são proliferativas. O estriol, ao contrário,
O estriol bloqueia, ele evita o câncer de mama. A progesterona é anti-câncer de mama, não é progestina, não é o diodemirena, esse é progestina, é outra coisa, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. E a testosterona é a cereja do bolo. Você tem 3 doenças que são da mesma origem, câncer de mama, câncer de próstata e Alzheimer. Então, isso aí a gente usa tudo hormônio bioidêntico. Tá. O Alzheimer, por que o Alzheimer tem a ver com testosterona? Porque onde tem mais receptores de hormônio masculino, que é a testosterona no cérebro, tanto do homem como da mulher, é no cérebro. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta assim, ó. Por exemplo, a mulher, né, que é mais, como é que se chama? Mais evidente o climatério do que no homem, mais evidente. Normalmente a gente vê falar em tratamento, com hormônios e tal, né? Não. Não. Qual é o hormônio? Não, pois é. Mas a gente não, mas eu estou falando de quem não entende, né? Sim, sim. Eu vejo falar, como é que se diz, as pessoas que estão nos vendo, hormônio, tá. Mas aí que eu digo assim, para você tratar um climatério ou fazer uma assistência... Uso muito hormônio. O que é mais, na medicina tradicional, é mais o hormônio químico? Tudo químico, tradicional. E na integrativa? É a mesma coisa que o anticoncepcional. O hormônio que eles usam é o mesmo hormônio. Sim. Tá? E na integrativa não, nós usamos hormônios que igualam... E tira o outro? O outro de jeito nenhum. De jeito nenhum. E isso o senhor começa a pensar nesse tipo 35 anos na mulher e 30 anos no homem. Não espera chegar na andropausa e na menopausa. Já tem que começar... A gente chama de balancear. Não é suplementar, aumentar, nada. Os hormônios têm que estar no equilíbrio. Por exemplo, a progesterona que é produzida no ovário da mulher. Por que a mulher para de ovular quando ela chega numa idade da menopausa? Porque ela não produz mais progesterona. Então o corpo da mulher fica solta com os estrogênios, que são proliferativos. E não tem mais o secretor, que é a progesterona. E aí tu tem que tentar equilibrar. Por exemplo, a mulher que tem uma irregularidade menstrual... que é o climatério. A pior fase da mulher é o climatério, onde aparecem todas as mazelas da mulher é no climatério. Ela fica agitada, ela fica com TPM, ela fica com tudo que imagina, porque a progesterona dela começou a declinar desde os 30 e poucos anos. Aí é a hora de você entrar, usar uma progesterona, estou falando um exemplo aqui, do 14º dia ao 28º dia do ciclo, que é onde a progesterona atua. Ela não atua nos primeiros 10 dias do ciclo. Ela vai atuar nos 14 finais. Tá, então, assim, essa é uma grande diferença. Muita grande diferença. Uma grande diferença. Porque os hormônios têm muito a ver com o envelhecimento. Sim, tem? Tudo. Tem tudo a ver. A gente só fica velho porque os hormônios começam a despencar. Com que idade? Quando você para de crescer. Aí entra o outro hormônio, que é o chefe deles todos, que é o HGH. Então, o que a gente... A grande diferença que... Claro que tem muitas diferenças, mas o que deu para sentir agora é o seguinte, que há um entendimento bem diferente da medicina integrativa da medicina tradicional. A medicina tradicional, trata a doença. Ocidental, né? Trata a doença. A integrativa já vendo... Evite a doença. Evite a doença, já vendo os hormônios... Evitar, né? Tenta evitar. Começa pela tireoide, que em vez de você usar um hormônio sintético, que não é hormônio, usa um hormônio de porco. Então isso é uma grande diferença. Ou tu pode usar da tireoide, voltando ela, mandar manipular o T3 e o T4 junto para te usar. Mas aí eu quero puxar a brasa um pouquinho para o meu assado, né? De neurociência comportamental, essas coisas. É o seguinte... Então, por que no nosso podcast aqui, Ativamente Cast, né, nós estamos falando disso? Porque isso é uma maneira de você não chegar no diabetes tipo 3. Não quer dizer que não vai chegar, mas de tentar. Mas eu acho que não é só tentar, eu acho que funciona. De você, digamos assim, procurar ter quando chegar numa idade mais avançada, de você ter uma vida melhor, né? De você ter uma memória melhor. Né? É o que a gente mais quer, né? Porque eu só tenho medo de uma coisa, o Alzheimer. Não, todo mundo tem medo. Até surgiu eu vi uma pesquisa esses dias que dizia o seguinte, que 50% das pessoas, olha só, metade da população, acredita que quando chegar nos 60 anos vai ter algum problema de demência. Acredita. Está começando, né? Isso não quer dizer que vai ter, mas acredita que vai ser. E se você acredita ruim, né? Que você vai ser, já começa mal. Mata mal. Aí entra a neurociência. Daí entra a neurociência. Então, assim, é importante você, de repente, ter um outro entendimento,
né? E começar a acreditar nesse outro entendimento, né? A coisa é tão complexa, né, Ardoni, que você, de uma célula, de uma unha, tu faz um clone teu. Isso, né? Então, onde é que está a nossa vida? Está nas células. Será que está na unha ou está no cérebro? Será que está no cérebro ou está no coração? Então, é complexo, né? A verdade é que a gente quer manter as pessoas fora desses tropeços das doenças que vão acontecendo durante. Quanto menos tu tiver doença, mais longe você vai viver. Tá. Vamos passar para um outro assunto agora. Quero falar sobre água. Pelo menos um pouco sobre água. O principal alimento. Né? Pois é. A primeira pergunta que eu faço quando eu entro no... Aí depois que eu termino eu faço o exame físico do paciente, e aí eu vou sentar com ele e vou dar toda a nutrição para ele. Que eu penso que a gente pensa que é mais saudável. Então tem mais esse tempo aí que leva 30 minutos. Água. E a água, a primeira pergunta que eu faço, qual é o nosso principal alimento? Ora, raramente alguém diz que é a água. E a água? Porque é a proteína, porque é o ovo. Mas nós somos, como é? É 97%? A água é o nosso principal alimento. Sem água não funciona nada. Não, o nosso nada. Corpo é 97%. Só que tu tens que cuidar uma coisa na água. A água tem que ser alcalina, ela não pode ser ácida. Aí começa o problema. Não, para aí, vamos falar, vamos explicar. A água alcalina, por exemplo, nós temos uma coisa em química que se chama pH. Isso. pH, né? Então, o pH 7 é o pH neutro, né? 7,5 é o nosso corpo, 7,48. Tá, então, digamos assim, acima de 7 é alcalino. Acima de 7,5. 7,5 é alcalino. Para o nosso corpo. Abaixo de 7,5 é ácido, né? E a gente ouve falar, já ouvi falar muitas vezes, o senhor deve ter visto falar muito mais do que eu, de que o pH ácido facilita as doenças. Câncer, principalmente câncer. Então, nós temos que alcalinizar o nosso corpo com uma água, que é o principal elemento, alcalina. Tá bom, tudo bem, até aqui entendido. Mas como é que nós vamos tomar água alcalina? Aí que está o problema. Não, primeiro que água você toma. Pois é. Você toma água da onde? Que olha é a água que normalmente a gente toma, né? Que está abundante, que você paga uma taxa para você a água da torneira, né? Aí o homem conseguiu botar cloro e flúor aí nessa água. Sim. Fora o resto, né? Fora metais pesados. Então o cloro e flúor, mercúrio. Cloro e flúor são venenos para matar formiga. Os clorados e os fluorados. E a gente toma todo dia água mole em pedra dura, que for. É o primeiro descontrole da sua tireoide começa ali. Então tem livros mostrando isso aí, que qualquer produto, o agrotóxico, são os grandes desreguladores endócrinos. E o glúten, 50%. Então aí começa a água complicar. Segundo, se você olhar, é carregado em bomba plástica, né? Que tem bisfenol, que é um cancerígeno brutal. Também, se você gelar, piora. Se você esquentar, piora mais ainda. Vem em cima do caminhão, aquelas bombonas, aquelas garrafas ali mexendo. Então já começa, já não é a água que você tirou da fonte. Sim. Lá você tem que ver o pH que sai de lá e o pH que você toma aqui, tá bom? Tem duas coisas na natureza que eles melhoram o pH do corpo da gente, que são, vamos dizer assim, quase de graça. O limão. Sim. O limão é dual. O limão melhora o pH do corpo. Do corpo. E baixa o pH do estômago, então, que é fundamental. Então você misturar o limão com a água é bom. Excelente. É bom. Mas tem pessoas que não se dão bem com limão, por razões delas. Então eu uso vinagre de maçã, que é um ácido acético, e o limão é um ácido cítrico. Quando você toma, principalmente depois dos 45, 50 anos, que já a gente quase não produz ácido clorídrico no estômago, diminui, então nós temos gastrite alcalina e não gastrite por acidez. Você botando um limão vai baixar o pH do seu estômago, vai fazer uma digestão melhor. Vamos 2 minutinhos só. Porque você tem uma porteira de saída do estômago que chama-se piloro. Se esse piloro não abre, a comida fica fermentando e tem o refluxo. É muito comum no consultório o refluxo. Se você botar mais limão ou betaína HCl, que já tem que manipular, ou vinagre de maçã, você quando toma o pH do estômago baixa e a porteira abre e a comida vai embora. Então, tratar gastrite de refluxo, limão e vinagre de maçã. Eu não uso remédio. Tá, mas bom, então assim, para entender. Aí ele é absorvido. Vinagre de maçã e limão são equivalentes. São. Aí aquilo é absorvido e aumenta o pH do corpo. Baixa o pH do estômago, aumenta o pH do corpo. Então, a saída é sempre botar um limão quando você vai em restaurante, pedir uma água com limão. E tem diferença água com gás e sem gás? Quando você gaseifica, tu aumenta radicais livres, né?
Tudo que, por exemplo, eu tomo vitamina C efervescente, não é a melhor. Você está usando um efervescente, que é aquelas bolhas, tudo aquilo aumenta a radicalidade. O ideal seria uma água normal com limão. Com limão, sem gás. Sem gás, né? Hoje eu uso também na clínica cápsulas de vinagre de maçã. Quando a pessoa não quer tomar o vinagre de maçã, eu uso um percentual X miligramas lá. Toma uma antes do café, almoço e janta. Aí você vai melhorar o pH do seu estômago e vai melhorar o pH do seu corpo. Eu faço tenho um hábito. Eu tenho um filtro de pedra que filtra a água e eu meço o pH. Eu tenho aquele kitzinho que a gente compra em farmácia, sim, isso. Que é muito... Aí vai ali e mede o pH que está saindo do filtro. Isso. E normalmente é um pH de 7,80, 8 e tal, né? Depois que ela passou do filtro, é um filtro de pedra, né? Isso o senhor acha que é válido? Ótimo, ótimo. Hoje tem aparelhos que alcalinizam a água também, né? Sim. E tem água também com ozônio já hoje, que o ozônio é fundamental na vida da gente, né? É uma bela terapia, ozonioterapia, o pessoal fala mal, fala bem. Então, quando a gente comprar um filtro ou usar um aparelho, prestar atenção se ele alcaliniza a água. Acima de 7,5. 7,5, é isso aí. Aí muda tudo no corpo da gente, né? E também muda tudo se tu tomar uma água muito ácida. Sim. Refrigerante parece que é muito... Não vamos falar... Nem vou falar de refrigerante. Cerveja e refrigerante, nós não vamos tocar no assunto. Não vamos tocar no assunto. Porque isso aí... Mas o refrigerante acidifica muito. Demais, né? A própria cerveja, a cerveja também tem muito açúcar dentro, né? Sim. Na verdade, ela não tem açúcar, ela tem frutose. E o vinho? O vinho é o melhor, dentro das bebidas, é a melhor bebida que existe. Né? Dá para tomar uma garrafa? Não. O homem 240, 250 ml por dia, e a mulher 120. Tá bom demais. Tá bom demais, né? Temos assim de saúde, né? Porque tem estudos com isso aí. A gente não sabe se são conduzidos de forma correta ou não, né? Mas falam muito no vinho tinto, né? Sim. Mas tu tem o mesmo produto que o resveratrol, que vai lidar lá com as sirtuínas, que é um dos fatores de longevidade, que tem na semente da uva, tem na casca da uva escura também. A branca não tem, né? E todas as frutas vermelhas, na verdade, não é o vinho, não. Não, essa não. É a fruta vermelha. E a cebola vermelha, o repolho vermelho, roxo também tem mais, né? Então, acho que a gente tem que começar a escolher mais os alimentos. Né? Então, quer dizer, ser um pouco seletivo no alimento, ser seletivo na bebida, na água. Cuidar do sono. Cuidar do sono. Caminhar, não precisa ir para academia. Não precisa correr. Quer ir para academia, vai, né? Mas não precisa. Eu faço pilates. Porque o pilates o nosso nazista lá descobriu, Joseph Pilates, né? Ele fazia nos campos de concentração. Isso, é verdade. Então, eu ouvi falar dele. Já teve alguém aqui que falou. O Pilates, ele é um exercício, não vou dizer que é quase completo. Completo é a natação, né? Ele te dá alongamento, que é muito importante para você, vai envelhecendo, tu vai encurtando. Sim. Ele evita as microlesões, que na academia acontece muito, né? Quando faz peso pesado. Aprender a respirar, que entra na neurociência, né? Sim, Então, o Pilates, na minha opinião, para nós, eu digo para depois dos 50 anos, talvez seja um dos excelentes exercícios. Sim. E o aeróbico, só duas pinceladas. O aeróbico faz você baixar a glicose, a insulina e o cortisol. Nós nem entramos no cortisol. Nem entra. Isso aí seria um dos fatores mais importantes. Dias. Não, muito importante é o ritmo circadiano, que aí entra na tua área também. Sim. Então, a musculação, ela aumenta a testosterona e o hormônio de crescimento. Então, cada exercício tem suas funções. Tá. Bom, Dr. Roberto Grandó, falamos um monte sobre bastante coisa, ficou muita coisa para falar, claro que não ia ser possível falar, mas eu acho que deu para dar uma boa ideia desse novo approach, assim, digamos, da questão médica, da saúde, né? Eu vejo que há uma luz no fim do túnel, que há uma tendência assim como teve uma tendência de 1960 para cá, da ecologia, hoje parece haver uma tendência de ver o paciente mais de forma como um todo, que existe uma palavra que se usa bastante, que é holística, né? Isso. Então existe uma tendência, conheço alguns médicos já que trabalham com isso, vejo muitas vezes trabalhos, muitas palestras
falam com isso. E o senhor já é uma pessoa experiente nisso, vem lidando com isso. Eu acho que foi muito bom para o pessoal conhecer um pouco mais isso. Veja bem, doutor, assim, na nossa clínica, né, nós temos a minha esposa que trabalha com a parte de reprogramação mental, dessa sua área, e ela trabalha muito bem nisso aí, né. Temos uma fisioterapeuta, né, que a minha filha, ela faz RPG ligado a esses problemas de coluna e coisa. Temos duas psicólogas, uma trabalha mais com casais e outra trabalha mais na geral. E uma biomédica que faz para mim o PRP, que é um assunto que a gente podia conversar um dia aqui, que é plasma rico em plaquetas, que eu uso muito nas lesões crônicas de joelho, cotovelo, calvície, para a pele, que são células-tronco, na verdade. Sim. Você separa as células-tronco e aplica na pessoa nos pontos determinados. Então, a gente procurou botar mais a integratividade lá mesmo, né? Tá faltando um neuro da sua área, na parte clínica, não quero cirurgião, aí é um especialista essa parte. Um neuro que trabalharia mais com essa parte da neurociência, né? Inteligência emocional, controle das emoções. Mas é difícil, né? Porque é mais fácil você receitar remédio em 20 minutos do que fazer uma... É verdade. E outra coisa que me preocupa demais é o número incalculável de farmácias que tem por aí, né? Deixa uma mensagem final para os nossos nossos espectadores e nossos pessoas que estão nos vendo aqui no podcast do Portal Fala Litoral e no Spotify também e no Instagram, que deixa uma mensagem final. A mensagem final é aquela que a gente começou, né? Você tem que cuidar do seu sono, é fundamental. Sono? O sono, assim, vocês não fazem ideia. Você tem que sair da sua casa e caminhar no sol, sair do ambiente da luz, isso é um fator importantíssimo, né? Sair de dentro de casa. Eu aqui atendo muitas pessoas que estão confinadas e não saem porque tem medo, por isso. Não, o sol, a saída, o mar é importantíssimo. Você não imagina a quantidade de íons negativos, que são os nossos íons salvadores, que o mar produz. Então, nós somos privilegiados de morar nessa cidade aqui. Ou vai para o mato, que também está cheio de íons negativos, né? Não positivos, que são os que fazem mal. O caminhar. O ser humano é um ser caminhador, ele não precisa fazer grandes exercícios, mas ele não pode ser sedentário, né? Sim. E cuida da sua comida. Seletivo. 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 Coma pouco, né? Você pode fazer um jejum intermitente, por exemplo, passar uma semana sem jantar e outra semana sem tomar café da manhã, outra semana sem almoçar. Que o homem, a gente sabe que a única maneira de a gente evoluir longevamente é comer pouco. E fazer períodos de parada, assim, não abusar. Fim de semana está bem, vai lá, toma sua caipirinha, tá? Porque ninguém quer deixar de aproveitar as coisas que o paladar gosta muito. Tá certo. Né? O senhor trabalha aqui em Balneário, o senhor pode deixar o seu telefone do consultório? Eu não sei se convém, né? Porque eu já tive vários processos aí do CRM por dizer que eu faço propaganda. Não, o senhor é um médico clínico geral. Mas vamos lá. Bom. Na rua 2500. Rua 2500. 160. 160. É térreo, é só isso aí. Aqui em Balneário Camboriú. Bem pertinho ali do... Como é que eu vou dizer para o senhor aí? Bom, é na 2500, tem o edifício ali na frente. Eu coloquei o Instagram dele no... tem o Instagram? Eu coloquei ele. Então, se quiser conversar com o senhor, tem o direto no Instagram. Eu atendo muita gente também hoje pelo WhatsApp, sabe? Muita gente do Brasil todo, tenho pacientes da Alemanha, tem pacientes dos Estados Unidos. Tem parentes que moram aqui, vão para lá e sempre tem alguém que comunica que alguém está fazendo essa medicina. Só para deixar claro, o senhor é médico, meu colega da Universidade Federal de Santa Maria. Trabalha com medicina integrativa, que nada mais é do que um clínico geral, mais especialista nessa parte na prevenção. E é isso. Né? É um tipo de medicina reconhecida, só que assim, não é como uma medicina tradicional, pouco diferente. Mas é do mesmo ramo, né? Elas têm que caminhar juntas. Que o seguido eu preciso de especialistas, mandar alguém que já está com doença formada, né? Principalmente a parte de cardiologia, da sua área mesmo, otorrino, tem lá um desvio de septo, tem lá o que está trazendo doença para a pessoa, tem lá adenoides, enfim, qualquer doença. Eu não faço isso aí, nem quero fazer, né? Tá certo. Eu procuro conduzir os pacientes para o melhor caminho possível.
Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Eu acho que falamos bastante, faltou muito, mas podemos pensar numa outra oportunidade para um assunto um pouco diferente. Podemos falar especificamente sobre um assunto que é o eixo HPA, né? Que eu acho que é o que tem mais no consultório hoje. O que é eixo HPA? Hipófise, adrenal, pineal, glândula. Que hoje nós temos muita doença da sua área mental ligada a isso aí. Acham que é depressão e não é depressão. Tá certo. Pelo contrário, os antidepressivos até pioram a situação muitas vezes. Não vamos começar de novo. Porque senão nós vamos ficar aqui. Obrigado então. Eu que agradeço. Até outra oportunidade. Obrigado.